O ano de 2016 começou com mudanças para Alexandre Gama, tanto na agência Neo Gama quanto nos outros negócios fora da publicidade do empresário. E eu vim aqui bater um papo com ele. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada por nos receber. Prazer meu. Alexandre, me fala, nós começamos 2016 com a notícia que você deixa o cargo global na BB8 para se dedicar ao mercado brasileiro. Por que essa mudança neste momento? Bom, esse é um processo que foi planejado. Na verdade, a minha presença, eu ocupar o cargo em 2012, foi 3 anos e meio já, no meio de 2012, foi muito em função da venda da BB8 e da Neo Gama para o Grupo Publicis. E ali naquela época nós concordamos entre nós, os 3 fundadores, né, o John Regas, o Nadia Bogle e eu, de que seria saudável e bom para a continuidade do negócio de ambos, que um dos fundadores ficasse numa função executiva. E essa foi uma maneira, além da parte operacional, de mandar um recado para os clientes e para o mercado de que a gente confiava na continuidade, como de fato aconteceu. E aí, quando houve o final do meu período de earn-out, que é um mecanismo contratual que tem uma série de obrigações, o final dele também cessou a obrigação de uma série de relações que eu tinha com o comprador, que é o Publicis Group. E aí, no meio do ano passado já, nós começamos a discutir o fato de que eu queria me desligar dessa função e fazer coisas novas. Então não foi nada intempestivo, foi uma coisa planejada, ligada ao final do contrato e aí ligada na verdade, à minha vocação, que é muito mais de empreender como um todo do que cuidar de um departamento ou uma área específica do negócio. O que você acha que deixou de legado para este período que você ficou à frente da BB8? Eu acho que eles conseguiram ter, isso veio expresso nas palavras do Maurice Levy e do próprio John, eles puderam ter um pouco mais de proximidade com uma visão de um criativo que pensa empresarialmente. Isso não é muito comum lá fora, onde, vamos dizer, os cargos são muito departamentalizados, muito especializados, né? Não é comum ter um criativo que é um CEO. E essa visão de CEO, de um ponto de vista de criatividade, é uma coisa nova lá fora, é uma coisa rara. Então, isso eu acho que eu deixei como, vamos dizer, provocação, né? Que a agência ou que as pessoas pensem mais de maneira empresarial, mesmo quando estão numa função específica de um departamento, por exemplo. E o que muda na vida da Neo Gama agora, com você mais presente e também deixando de assinar o BB8, o BBH? Eu acho que a grande marca no Brasil sempre foi a Neo Gama, né? A gente muito mais conhecido, vamos dizer assim, como brand do que BB8, né? Acho que muda porque ao ficar o foco na marca e nos negócios da marca, eu consigo ter mais consistência nesse período que é difícil no Brasil. Para você ter uma ideia, falando apenas de negócios, a gente estava numa posição de parceria, de sociedade, vamos dizer assim, operacional, que não era das mais vantajosas, porque a Neo Gama contribuía com quase mais de 95% do income dos negócios no Brasil, a BB8 com menos de 5%. Então é um período em que não havia grande possibilidade de contribuição de negócios globais por parte da BB8, que chegou a perder negócios globais importantes lá fora, como Omo e como Johnny Walker e Diageo, né? E agora a Axe, que eram contas que eram divididas e alinhadas em outros escritórios pelo mundo, 2 delas, por exemplo, no Brasil. Então quando a gente começa a olhar do ponto de vista do negócio, nós estávamos numa situação em que não havia possibilidade de grande contribuição de negócio pelo lado do sócio internacional. E aí você fica numa situação de não ter a contribuição e também não poder ter de ninguém, porque você está fechado dentro daquela relação. Então acho que o que muda é que agora nós estamos abertos nessa relação. Nós podemos, por exemplo, falar e ter negócios alinhados ou discutidos com outras empresas do grupo. Estamos muito mais abertos e não limitados a uma marca apenas, né? Neste primeiro momento, existe a possibilidade de juntar com outra agência do próprio grupo Publicis? Não. Nesse momento, a nossa conversa é no sentido da marca Neo Gama ficar, como eles chamam, standalone, né? Ser uma marca em si, aberta e livre para dialogar e ter negócio com outras marcas. A gente nunca sabe lá na frente, inclusive porque a agência é do Publicis Group e a prerrogativa de tocar esse negócio nesse nível é deles. Eu toco aqui como CEO e CCO, mas nesse momento o nosso plano é esse, Neo Gama, Neo Gama.
Grupo Publicis anunciou um comitê criativo global e você é o único brasileiro junto com outros líderes mundiais. Quais são os desafios? Esse é um ponto interessante, porque como eu tive que dar notícia em duas etapas, porque a segunda etapa, que é essa que você citou, não estava permitida de ser dada na mesma hora que eu estava me desligando do outro cargo, as pessoas não tiveram a fotografia completa. Então, assim, na verdade eu deixei um cargo global em uma das marcas do grupo para ter uma presença global numa entidade que foi criada para todas as marcas do grupo. E essa me pareceu, inclusive, um desafio mais interessante, porque ele é menos burocrático, ele é mais estratégico. Nós temos um grupo de 6 pessoas, que são alguns dos nomes mais importantes e reconhecidos criativamente do grupo. Nós temos a missão de nos reunirmos, pensar em grandes briefings globais para as marcas dentro das agências que o Grupo Publicis tem, pensar ações que o grupo não esteja pensando, usar a criatividade aí como insumo, até para um output empresarial. Temos a função de conselheiros, no sentido de que a qualidade criativa tem que ser sempre um dos fatores principais dentro do grupo. A gente sabe que o grupo é muito forte financeiramente, tem um viés financeiro forte, mas que está querendo equilibrar isso com um viés de recursos humanos e qualidade maior a partir desse começo de ano, né? E eu acho que nós estamos num modelo de negócio que está mudando muito rápido. Então você achar que está bem num ambiente de mudança é um pouco ilusivo, porque no momento seguinte você pode estar desposicionado, né? Então acho que também a nossa função é estar muito atrelado à direção que as coisas vão e fazer da mudança uma necessidade constante, né? E acho que isso só faz uma função mais estratégica lá no topo mesmo. Agora, Alexandre, você é reconhecido pelo espírito empreendedor e pelo espírito criativo, isso é inconteste. Agora, se fosse para solucionar o problema do Brasil, você tem alguma dica ou até mesmo um conselho para melhorar essa situação? Então, meu background é criativo, né? Eu acho que tudo que está precisando no Brasil agora, na verdade, passa menos por criatividade, passa mais para a gente fazer o básico. Acho que a gente está sem o básico em várias áreas feito. A gente está sem o saneamento básico, a gente está sem a infraestrutura básica, a gente está sem as noções básicas de ética, a gente está sem as noções básicas de economia, de acordo com os economistas que estão aí nos olhando de dentro do Brasil e de fora também. Eu acho que o Brasil precisava fazer a lição de casa, com um pouco de espírito anglo-saxão, no sentido de ser mais pragmático, ser mais focado no resultado, né? Então, eu acho que a gente tem que definitivamente começar a arrumar o básico, muito rápido. Agora vamos falar de consumidor. O consumidor está cada vez mais, isso já vem acontecendo ao longo dos anos, com poder nas mãos. Poder de mudar de canal, poder de assistir uma propaganda ou não, assistir a um programa de televisão ou não. Como a publicidade tem que se reinventar para atrair e continuar sendo interessante para o público final? Essa é a pergunta que todo dia a gente levanta para responder. Porque não existe uma resposta pontual, a resposta muda todo dia. E isso é que torna a coisa difícil, né? Se você tiver uma resposta hoje que você possa usar amanhã depois, fica mais fácil. Mas no dia seguinte já tem que responder de outro jeito. Eu acho que uma das coisas que para mim fica claro é que a gente não vai poder mais chamar o que a gente faz de propaganda. Ou nos modos que a gente sempre trabalhou. Porque ela está sendo considerada, você vê claramente que a propaganda como, vamos dizer, insumo comercial para vender marcas, é uma coisa que uma nova geração repudia. O relacionamento com as marcas que existia na sociedade de consumo não é exatamente o que está acontecendo na sociedade de comunicação que a gente tem agora. A gente tinha uma sociedade de consumo e eu acho que a gente tem uma sociedade de comunicação, como eu chamo. Dentro dessa sociedade de comunicação, marcas e pessoas não se relacionam mais do mesmo jeito. Dizendo isso, assim, existe uma rejeição por parte das pessoas a consumir marca na comunicação.
Então o segredo ou a resposta de 10 milhões, ou 15 bilhões, 1 bilhão, como é que as marcas se relacionam com o consumidor. E isso começa a ficar claro no seguinte sentido: é além da publicidade, é além da propaganda. É uma tarefa muito mais complexa, feita de... Eu vejo um grande polvo, com muito mais braços do que 8 braços, você tendo que atuar com esse escopo para conseguir hoje conversar com o seu consumidor. E essa conversa é com muito respeito, pedindo muita licença e atraindo muito interesse e oferecendo muito mais em troca do que a gente oferecia antes. Agora, o Alexandre Gama é apaixonado por carro. Ele já fez criações para várias marcas aqui no Brasil. E agora você também está investindo, já não neste ano de 2016, mas já há algum tempo, você investiu numa montadora britânica. Me fala um pouquinho sobre este negócio. Então, na verdade, eu realmente amo carro. Tive a sorte de trabalhar, de juntar o útil ao agradável, porque eu acabei atendendo 5 das montadoras brasileiras na minha carreira. Então eu gosto de ter uma experiência com carro, né? Foi a Ford, a Volkswagen, eu lancei a Audi no Brasil, depois a Mitsubishi, atualmente eu trabalho com a Renault. Então, assim, essas marcas todas me aproximam do universo do carro. No caso da BAC, Briggs Automotive Company, que é um startup na Inglaterra, é uma história interessante porque eu não investi numa empresa, eu investi numa ideia. E esse carro que me atraiu a atenção é uma grande ideia, antes de ser um carro, é um grande projeto. E eu dirigi o carro lá numa B-Road, ao redor dessa cidade onde eles ficavam, que chamava-se Home Chapel. Quando eu desci, eu falei, entendi. Quero. Não, e entendi. Eu entendi a ideia, porque eu usei a ideia, usei o produto, falei, entendi a ideia. É um monoposto baseado num carro de Fórmula 3, só que ele é homologado para andar em rua e estrada. Lá, aqui no Brasil, é claro que ainda não. E a proposta do carro é única, é o que faz dele um produto único. E aí eu contribuí criei a tagline, né, a assinatura, que é One of a Kind, que significa único, né? E dei esse batismo para o carro, e eles me perguntaram se eu não gostaria de investir na empresa. Aí a gente acabou conversando e eu entrei na empresa como investidor também, além de ter sido um cliente primeiro. O que aconteceu de lá até então é que várias outras marcas, a notoriedade do carro cresceu muito. Hoje é uma sensação na Europa. A gente está entrando na China, já tem um dealer, já tem uma boa parte das encomendas vendidas. Entramos nos Estados Unidos, em Los Angeles, dá para entrar na Alemanha. E aí a gente vai para outros lugares do mundo. Mas é um produto artesanal, uma produção de 60 carros ano. Mas é uma grande ideia. O que me atraiu foi isso, era uma grande ideia bem executada. E um outro projeto que mexe com o coração de Alexandre Gama, que até mesmo antes de ser publicitário passou lá na cabeça que poderia ser músico, é o projeto Violab. Me fala um pouco mais. Eu toco violão, eu tocava violão clássico desde os 15 anos de idade, 14. Então eu sempre gostei de música muito e do instrumento especificamente. Me chamou a atenção do ponto de vista até de profissional, não de músico, que ninguém nunca tinha feito nada com o insight sobre o violão brasileiro. Se você olhar... E que é um ícone da cultura musical. Exatamente. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que facilmente mais de 90% do acervo musical cultural do Brasil foi feito com um violão. Então eu peguei essa ideia como insight, falei, eu vou fazer um projeto para promover, reciclar e posicionar o violão brasileiro dentro da cultura do Brasil. E agora eu estou criando uma série de, vamos dizer assim, de braços para ele, um site, um canal no YouTube, uma rádio digital, uma rádio, um programa numa rádio FM offline, não digital também. A ideia é ter um festival, uma gravadora, quer dizer, vamos dizer assim, todas as aplicações dessa ideia musical nas outras atividades que ela pode desenvolver. Ale, você pretende investir em outras frentes de negócios? Sim, toda a parte de tecnologia, inovação, está tendo estou conversando com muita gente procura, eu procuro muita gente também. Tem muita coisa nessa área que eu diria que não é publicidade, e aí que eu acho que é interessante eu ressaltar porque que eu estou nesses outros campos, porque na verdade eu não sou
eu estou publicitário, mas eu não sou necessariamente publicitário. Me interessa o universo da ideia. E a ideia se aplica num projeto de um carro, se aplica num projeto musical, a ideia se aplica num projeto de inovação. Quer dizer, a ideia em si, ela permeia muito mais segmentos do que só da comunicação. Então, eu estou procurando exatamente ver em que segmentos eu posso ter importância, relevância, uma contribuição para construir um negócio onde uma ideia possa se beneficiar da minha colaboração. E na área de tecnologia eu estou olhando umas 2 ou 3 oportunidades. Tá certo. Alexandre, obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Sucesso sempre para você. Obrigado.